Senhor, estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical e vamos fazer uma breve oração antes de iniciar o estudo. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua santa e maravilhosa presença. Pedimos a Tua direção nesse estudo. Que o Seu Espírito Santo, maravilhoso, consolador, o nosso amigo, venha nos ensinar e nos instruir nas Sagradas Escrituras. Precisamos conhecer mais de Ti, Senhor. Por isso que estamos aqui e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos fazer um breve estudo para entendermos um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo, personalidade, a divindade e o papel do Espírito Santo no ministério de Jesus. E para darmos início, eu gostaria que os irmãos abrissem Efésios, no capítulo 4, no verso 30. Efésios, capítulo 4, verso 30, que diz assim: E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estão selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Aqui a gente já pode entender, está se falando de uma pessoa que tem sentimento, que tem vontades, e que nós precisamos tomar cuidado com ele, porque ele é sensível, porque ele é uma pessoa, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa plenamente e divinamente. O Espírito Santo, ele é Deus Espírito aplicando a obra de Deus Filho. A obra marcante do Espírito Santo é realizar a vontade unificada do Pai e do Filho e se relacionar entre ambos. Nós podemos ver isso lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 e 20, que diz sobre isso. Vamos lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 19 e 20, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Aqui nós podemos ver na fórmula batismal, Jesus expressa claramente a verdadeira fórmula de se realizar o batismo. É no nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são um só, todos na mesma vontade, no mesmo propósito, glorificar ao Pai, no Filho. E o Espírito Santo completa essa obra transmitindo para nós essa mensagem maravilhosa. A natureza pessoal fica evidente com o título que Jesus dá para o Espírito Santo, Consolador, que em grego significa Paracletos. Nós podemos entender ali que ele é o consolo. Jesus diz que ele iria ao Pai, mas enviaria o Consolador, alguém que ajudasse os discípulos, que os discípulos não ficariam sozinhos. Aí a gente pode entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele trabalha no ministério de Cristo, ele trabalha expressamente, diretamente no ministério de Cristo. Daí nós podemos concluir que ele é uma pessoa, porque ele não pode ser uma força ou uma emanação do poder de Deus, como algumas heresias dizem, que ele é uma força do além, que ele é uma emanação do poder de Deus, né? Que ele é uma força impessoal. Isso é uma heresia. Ele é um ser. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, características, ações pessoais do Espírito Santo. O Espírito Santo consola, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo toma decisões, o Espírito Santo se entristece. Nós vemos ali no Efésios capítulo 4, no verso 30, o Espírito Santo determina a distribuição de dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios. Nós podemos ver isso claramente. O Espírito Santo, ele testifica e glorifica a Cristo. Nós também vamos ver isso claramente aqui na palavra do Senhor. Aqui, Jesus, em João, no capítulo 14, no verso 15, ele diz coisas muito fortes para nós a respeito do Espírito Santo. Se vocês me amam, João, capítulo 14, no verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que lhes dará o outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, porque ele habita com vocês, estará com vocês.
nós podemos entender que o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Jesus. Porque ele diz, vocês o conhecem, por isso ele estará com vocês. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três pessoas diferentes, mas sempre no mesmo propósito, sempre na mesma vontade, sempre alinhados ao Pai. E é isso que o Espírito Santo vem sobre nós. Ele é um presente dado diretamente de Deus para nós através de Jesus. O Pai enviou o Filho para fazer a sua vontade aqui na terra, para nos dar exemplo. E quando Jesus foi glorificado, quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele precisou voltar aos céus. Mas ele não nos deixaria sozinho. E é isso que ele deixou bem claro. Eu fiz a vontade do Pai, mas eu vou enviar para vocês alguém que vai continuar ajudando vocês. E esse alguém é o Espírito Santo. Não se preocupem, vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês, porque eu e ele somos um só. É isso que ele deixa claro aqui. E nós podemos entender isso. O Espírito Santo, ele é divino. Ele está ligado diretamente com o Pai, porque ele tem os tributos, ele tem os atributos divinos. Quando o Espírito Santo age, é Deus quem está agindo. Jesus ensinou que a regeneração da obra de Deus em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode estar no reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. João 3,5, para vocês verem como é necessário a presença do Espírito Santo para que nós sejamos regenerados. É o Espírito Santo que vem fazendo a limpeza necessária para que nós possamos cumprir a vontade de Deus, buscando a santificação. O Espírito Santo, ele tem atributos divinos. E nós podemos ver isso porque a palavra diz lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 14, que ele é eterno. O Espírito Santo é eterno. Em Salmo 139, nós podemos ver lá no verso 7, no verso 10, que diz assim, o Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo é onisciente. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 10 e o 11, o Espírito Santo é onipotente. Em Lucas, no capítulo 1, no verso 35, o Espírito Santo é santo. Nós podemos ver isso lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 4. E a obra do Espírito Santo, ela é grande e poderosa. E nós podemos ver isso porque ele é presente. Ele sabe todas as coisas e ele tem o poder sobre tudo. Porque ele é Deus, ele está ligado ao Pai. Por isso que esses atributos divinos, né? Além disso, a Bíblia compara o relacionamento de um crente com o Espírito Santo ao seu relacionamento com Deus. Mentir ao Espírito Santo é o mesmo de mentir a Deus. Nós podemos ver lá o que aconteceu com Ananias quando ele mentiu, né? Pedro diz que ele não estava mentindo para o homem, estava mentindo para quem? Para o Espírito Santo, né? E nós conhecemos bem o final dessa história, não foi boa. Por isso que nós temos que entender que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus e ele tem poder sobre nós. Quando permitimos que ele trabalhe em nós, nós somos regenerados, transformados. E a glória do Pai, ela é transformar nós em servos de Cristo. Glorificar ao Pai é isso. A glória de Deus é essa. Permitir que o Espírito Santo nos ensine, nos ajude, nos auxilie a estar alinhado à vontade de Cristo. Para concluir aqui, explicando em outras palavras, que a obra do Espírito é o Pai. Ele está desejando, o Pai deseja, o Filho está executando e o Espírito Santo aplicando a obra do Filho. O Espírito Santo está claramente em ação durante todos os acontecimentos chaves da Bíblia, desde a salvação, incluindo a criação, a encarnação e a ressurreição de Cristo. O Espírito Santo, ele está iluminando as Escrituras para a santificação do crente.
Esse é o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo foi enviado como um presente para mim e para você, para nos auxiliar, para nos direcionar através da palavra de Deus a como servir a Cristo e glorificar o nosso Pai. O papel do Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo é claramente, nós podemos ver que na vida humana de Cristo, o encarnado é frequentemente exposto à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo efetua a encarnação. Vamos lá em Lucas, capítulo 1, só para a gente entender, no verso 35. Lucas capítulo 1, no verso 35, diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha quem a envolverá. O Espírito Santo te envolverá e o poder do Altíssimo te envolverá. Virá sobre você. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo envolverá como a sua sombra. Olha a presença do Pai e o Filho e o Espírito Santo aqui, porque o Espírito Santo, ele foi sobre Maria e ela foi cheia do poder de Deus, gerando Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos ali, porque a obra do Senhor era que Jesus viesse a esse mundo como homem. Ele encarnou. Jesus veio como carne, como homem. E foi o papel do Espírito Santo ali que abriu as portas para o nosso Senhor Jesus aqui nessa terra. Jesus é ungido com o batismo, com o ministério público. Vamos lá também rapidamente ver em Mateus, no capítulo 3, no verso 16, sobre isso. Também é uma passagem muito conhecida e muito marcante. No capítulo 3, no verso 16, que diz assim: depois foi batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que dos céus abriram, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Olha só, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dizia: este é meu Filho amado, a quem eu me agrado. Olha só, mais uma vez nós vemos aí o papel do Espírito Santo no ministério de Cristo, aquele que foi sobre Maria, a cobriu com o poder de Deus para que gerasse Jesus. De novo nós vemos o Espírito Santo ali agora descendo sobre Jesus, o batizando com o próprio Espírito Santo para que o ministério dele começasse a partir daquele momento. Nós podemos ver que a obra do Espírito Santo ali está ligada, ela é uma realização trinitária. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo desempenhando um papel magnífico, grandioso sobre nós. A palavra do Senhor diz assim, muito mais o sangue de Cristo, pelo que o Espírito eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Senhor, ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, no verso 14. Nós podemos ver aqui, para encerrar, que o Espírito Santo ele é uma personalidade, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Nós podemos concluir que o Espírito Santo, ele fala, ele sente, ele expressa suas vontades. E ele quer nos atrair à vontade do Pai. Ele quer que tenhamos o fruto dele, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o que nós conhecemos, que a palavra do Senhor diz que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito está lá em Gálatas 5:22, O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Tem até um louvor infantil que diz sobre isso, de como é importante a presença do Espírito Santo, como é necessária a presença do Espírito Santo sobre nós, porque é Ele que vai nos auxiliar e nos capacitar para fazer a boa obra. Mas o fruto do Espírito em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, assim como eu já disse, está alinhado ao Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa, Ele é um ser,
E nós temos que ter, sim, a bondade, o amor, a fidelidade, a longanimidade, a paz, a alegria, a mansidão, a temperança, se estivermos com o Espírito Santo habitando em nós e direcionando a nossa vida. Amém? Esse foi o estudo que o Senhor colocou em nossos corações. E para dar uma breve conclusão, vamos recapitular. O Espírito Santo, ele é uma pessoa com sentimentos e emoções. Ele está trabalhando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um só, eles trabalham em conjunto para glorificar o reino de Deus. O Espírito Santo está ligado diretamente com o ministério de Jesus, quando foi sobre a Virgem Maria, sobre o poder de Deus vindo sobre ela para que gerasse o menino Jesus, né? O nosso Senhor Jesus. Após isso também nós vemos o caminhar do Espírito Santo com Cristo e ao batismo do Senhor Jesus, que diz que após ele sair da água, veio sobre ele o Espírito Santo. E também nós vemos que Jesus, ele nos deixou esse presente. Quando ele diz que ele iria ao Pai, mas deixaria o Consolador. Nós vemos aí que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele tem a sua obra sendo desempenhada poderosamente nas nossas vidas. E a obra do Espírito Santo está ligada diretamente com o Pai. Porque ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são a Santíssima Trindade. Estão ligados em uma só vontade. Então podemos concluir que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele está trabalhando em nosso meio e em nós, porque a palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Que nós possamos conhecer mais e mais o Espírito Santo e deixar ele trabalhar em nós. E que o fruto do Espírito Santo esteja em nós. Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, te agradecemos por este momento, te damos graças porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por nos ensinar que o seu amigo Espírito Santo está sobre nós, o poderoso Espírito Santo, aquele que nos ajuda, nos auxilia, o nosso amigo Espírito Santo. E louvamos ao Senhor por este presente. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa graça, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nos ajuda, Senhor, a guardar a sua palavra e ser praticantes. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu agradeço este momento de ensino e assim como eu fui cheia da presença de Deus, que os irmãos também possam ser cheios através da leitura da palavra e do estudo bíblico. A paz do Senhor a todos.